Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no quintal da minha casa e quero compartilhar uma palavra na nossa IBD então virtual. Muita saudade de poder adorar a Deus com os irmãos, mas enquanto isso a gente faz por aqui. É uma forma de compartilhar algumas coisas com vocês e eu gostaria de compartilhar um texto bem conhecido de João 4, em que Jesus encontra uma mulher samaritana no poço. E Jesus estava a caminho da Galileia e inicia um diálogo com essa mulher. E durante o diálogo, essa mulher percebe que Jesus é um profeta, é uma pessoa de autoridade espiritual, porque Jesus revela com precisão tudo que ela tem passado e tudo que ela passou na vida dela conjugal nessa conversa. E é interessante que no versículo 20 de João 4, essa mulher faz uma afirmação falando: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aqui é provavelmente que essa mulher esteja fazendo uma referência ao Monte Gerizim. Esse Monte Gerizim, ele fica na Samaria, e foi ali, lá em Deuteronômio 11, que Deus declarou as bênçãos sobre o povo de Israel, através de Moisés e também através de Josué, você pode ver na história. E essa mulher estava falando de um lugar específico onde se adorava ao Senhor. Estava falando que os judeus consideravam o único lugar de adorar ao Senhor lá em Jerusalém. Realmente Jesus não entra nessa questão com a mulher, porque se ele fosse ter ali uma discussão teológica, realmente a gente consegue ver no Antigo Testamento, em toda a história, que Jerusalém era um lugar onde foi estabelecido o tabernáculo do Senhor, quando Davi recuperou a Arca da Aliança, também Salomão, quando levanta um templo de adoração a Deus. Então existia uma direção espiritual sobre Jerusalém, e ali ser o lugar onde se adorava o Senhor. Também existia uma rivalidade entre o povo samaritano e o povo judeu, porque Samaria pertencia às 10 tribos do norte, das quais foram misturadas, sofreram muitas misturas, coisas que o nosso Senhor Deus ordenou que não fizesse. Por isso eles não eram mais considerados judeus puros, então havia uma rivalidade entre eles, e é muito lindo ver a resposta de Jesus para essa mulher quando ela diz isso. Ele lá no versículo 23 fala assim: mas a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu acredito que a mulher naquele momento não entendeu nada, mas Jesus está sinalizando que realmente adorar em um único lugar, que a presença dele que estava num lugar específico, esse tempo estava acabado, que não existia mais. Quando Jesus grita, está consumado, na cruz, o véu do templo se rasga de cima a baixo, e aquele lugar, o lugar santíssimo, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano, e somente ele podia entrar para expiar, fazer a expiação dos pecados dele e do povo, aquele véu já não existia mais. É interessante ver que quando Jesus, na sua caminhada, fala para os discípulos, para os fariseus, que ele destruiria um templo, um reino em 3 dias, e em 3 dias levantaria, ele estava falando justamente do templo que somos nós. Ele estava falando de mim e de você, que ele iria reconstruir um templo em nós. E hoje, realmente nós somos esse templo. Nós tanto cantamos, somos casa, somos morada, e eu quero encorajar você a ser esse templo do Senhor, esse templo de adoração. Quero encorajar você a adorar ao Senhor, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos em que nós não podemos ficar juntos. Eu estava assistindo uma pregação de um pastor muito querido, em que ele explica o que é culto, e ele fala dessa importância de se fazer cultos pessoais, cultos familiar, e o culto com os irmãos na igreja, esse culto que nós estávamos acostumados a fazer, a ter somente,
É como se fosse uma consequência desse culto pessoal e família e doméstico que a gente faz. Que daí lá o Senhor se manifesta e ordena a bênção. Então Jesus está explicando que você é o templo que Ele restaurou em 3 dias. Quero te encorajar a adorar ao Senhor, quero te encorajar de forma prática a adorar a Deus e dizer palavras de elogios, cânticos de louvores, tudo que exalta o nome do Senhor. Então não deixe de fazer isso, mesmo lavando uma louça, comece a cantar, a pensar em como Deus é maravilhoso, e enquanto você confia nele, enquanto nós acreditamos e temos fé de que em breve possamos estar juntos para adorar ao Senhor. Você sabia que quando Davi escreveu o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, assim como nós, ele estava impedido de estar no tabernáculo e adorar a Deus, porque estava fugindo de Saul, enfim, houve algumas fugas dele em relação a Saul que queria matá-lo, e quando ele finalmente podia estar em Jerusalém, que era o lugar até então onde se adorava o Senhor, ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E enquanto nós ainda não declaramos alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que nós possamos nos alegrar nas nossas casas. Adore ao Senhor neste tempo, amém? Um beijo, fique com Deus.